Não, o título não é clickbait. A gente tá falando da Rapunzel de Enrolados, a gente tá falando da Disney e a gente tá falando de uma continuação oficial de Enrolados que você provavelmente não conhece. Mas assim, antes de tudo, eu vou só dar uma recapitulada, entrar no assunto primeiro. Todo mundo aqui conhece Enrolados, né? É um filme de 2010 produzido pela Disney, conta a versão deles do conto da Rapunzel, que até hoje é uma das adaptações mais famosas desse conto que a gente tem na mídia atualmente. Fala sobre a princesa Rapunzel que foi raptada por ter os cabelos mágicos, né? Foi levada por uma bruxa chamada Gothel, que quer usar ela pra ficar jovem pra sempre. Ela passa 18 anos trancada na torre. No aniversário de 18 ela foge porque ela quer ver as lanternas, as luzes flutuantes. Ela conhece o José Bezerra, que é o príncipe dela. Nananana. Todo mundo conhece isso, né? Mas assim, nem todo mundo sabe que essa história, sim, essa história, versão da Disney, tem uma continuação direta. Em 2017, 7 anos depois do lançamento do filme, ou seja, o hype já tinha caído há muito tempo, a Disney resolveu lançar na Disney Channel uma série chamada Enrolados outra vez, ou então Enrolados a série, ou então As Enroladas Aventuras de Rapunzel. Tem muitos nomes, tá? Tem 3 nomes no total. Essa série conta o que acontece depois que a Rapunzel chega no castelo, mas não é só uma série contando o cotidiano da vida dela. Existe uma trama por trás que explica a origem dos poderes do cabelo dela, explica um pouco mais o universo, como que funciona aquela magia lá, porque a gente sabe que no filme é tudo meio que passado por cima, fala um pouco da flor, da gota de sol e tal, e fica por aquilo mesmo. Eu estou te contando sobre essa série imaginando que você não a conhece e eu estou te convencendo a assisti-la, então vamos lá, vou falar dos pontos principais. A série acontece exatamente 6 meses depois do fim do filme. A Rapunzel acabou de chegar no castelo e está se adaptando aos deveres reais, aquela coisa de filme de princesa, né? Toda vez aquilo, ai meu Deus, muitos vestidos, muitas obrigações, estou sobrecarregada. Cansada por causa de todos os deveres de princesa, ela se junta com a sua nova melhor amiga e dama de companhia, Cassandra, pra fugir do castelo por uma noite. Afinal, a Cassandra é uma exploradora e ela conhece tudo pela floresta, então assim, ela estaria segura. Nisso, na sua exploração de madrugada, a Cassandra resolve mostrar pra Rapunzel um fenômeno que tá acontecendo lá no lugar onde caiu a gota de sol, onde nasceu a flor, que é o crescimento de rochas negras muito suspeitas. Essas rochas negras parecem ter uma magia ligada a Rapunzel e quando a Rapunzel toca nelas, o cabelo dela cresce tudo de novo e ela tem que se virar pra resolver o problema. Claro, nem é pra vender boneca e botar ela de cabelo longo nos posters. Nem é. Mas enfim, o que move a história pra frente é o fato dessas pedras estarem se alastrando cada vez mais pelo reino, como se fosse uma praga, infectando tudo, e a Rapunzel ter um envolvimento direto com isso. Então assim, ela tem que resolver a magia dela, descobrir de onde vem, o que tá acontecendo e tal. Falando assim, até parece meio forçado, sabe? Desculpa pra poder inventar episódio, pra poder vender boneco, então, mas na verdade não, é realmente uma série muito boa. Além dessa trama por si só ser interessante, eles fazem um trabalho muito bom na hora de homenagear o filme. Eles são muito fiéis na parte da estética, das músicas, na trilha sonora. A dublagem é a mesma dublagem do filme, né? Pelo menos o que dava pra fazer. No original, eles usaram os mesmos dubladores. No Brasil, gente, não tinha como botar o Luciano Huck, então eles botaram o namorado da Anna do Frozen, o que foi assim maravilhoso. Podem continuar. Acho que o maior receio que o público tem em relação a esses desenhos que se inspiram de filme é o fato de que muitos deles não sabem homenagear as obras originais muito bem. E Enrolados não deixa a desejar. A escrita dos personagens ainda de acordo com o filme, a dublagem ainda é a mesma, até o estilo das músicas, o estilo de violão que eles faziam no filme, ele se mantém na série. É realmente como se a série quisesse homenagear a obra e expandir o universo dela ao mesmo tempo. Falando assim, parece até que é um filme da Barbie, que foca só na Rapunzel e na vida de princesa dela, mas na verdade não, a série nunca se esquece dos outros personagens e dos outros cenários. A gente sempre volta pro bar do Patinho Feio, sempre vemos os outros personagens do filme, como o Mão de Gancho, o Capitão da Guarda Real, o Maximus. Eu até gostaria de colocar alguns trechinhos das músicas pra vocês verem a qualidade e verem como que ainda tem o gostinho de Enrolados, sabe? Sei que é pra mim, eu vou escutar quando o vento soprar e o cabelo voar. Eu sou livre pra ser o que sou e posso explorar a vida e o tempo é todo meu. Por aqui, princesa. São tantas fivelas e nós pra amarrar. Me arrisquei muito botando isso aí. Se tiver mudo, vocês sabem por quê. E assim, isso tudo é pra introduzir você ao desenho e também pra ver se você gosta, porque a gente precisa de um fandom disso aqui no Brasil e não tá tendo, viu? Ah, Mari, que horas que você vai chegar no assunto da lésbica? Pera aí que eu tô te dando o contexto. Quando eu terminar de te dar o contexto, eu te mostro. Primeiro de tudo, você deve estar pensando, por que eu nunca ouvi falar desse desenho antes? Esse filme é super famoso e esse desenho nunca apareceu pra mim. O desenho, ele é uma sequência direta. Ele é simplesmente Enrolados 2. Como que as pessoas não conhecem isso? A resposta
é o fato de ter saído 7 anos depois do lançamento. Já não tinha mais hype. Esse filme saiu no início dos anos 2010. No início dos anos 2010 era a época que faziam muito chip com personagens da Disney. Você viu umas edits ali da Elsa com o Jack Frost. Ele não é da Disney, mas você entendeu? Você via ali Como Treinar Seu Dragão junto com a Merida. Aí você via gente chipando a Rapunzel com a Mavis. Enfim, havia fandom pra isso. Tinha hype pra isso. Só que demoraram demais. Chegou em 2017. Em 2017, as pessoas estavam parando de assistir TV por assinatura e estavam migrando para serviços de streaming, Netflix, para YouTube na televisão. O Disney Channel foi péssimo com o marketing, as propagandas eram nada a ver, eles não sabiam fazer o marketing direito da própria série, eles não passavam essas propagandas nas redes sociais, então assim, ele não saiu daquela bolha do Disney Channel. Esse vídeo aqui que eu assisti fala um pouco melhor sobre isso, mas até dentro do próprio Disney Channel eles não sabiam anunciar os episódios. Era um marketing todo errado, tem um episódio lotado de lore, de cenas tensas, de traumas e momentos pesados com os personagens, aí eles estão lá documentando a animação bonitinha e música e diversão, como se fosse para crianças de 5 anos, sendo que a faixa etária da série é mais ou menos ali 12, 13, 14. Marketing é tudo, se você não souber vender a sua série, ninguém vai assistir ela, e foi o que aconteceu. Além de que a Disney só sabe falar de Enrolados, sempre que falam de Enrolados, eles sempre voltam pra Torre, sempre voltam pra Gothel, sempre voltam pro José e pras Lanternas, e Enrolados não é só isso. Vamos fazer um curta novo de Enrolados, vamos fazer um desenho, vamos vender um caderno, só tem Pascal, Torre, Cavalo, a Gothel, só, não tem mais nada, nunca aconteceu, nunca mais. Quando ela chegou no castelo, acabou. Que é, querendo ou não, o imaginário coletivo, né? Ninguém sabe dessa série, ninguém falou, não existiu. É agora que chegamos no nosso assunto, meninas. Os personagens que estavam só na série, porque assim, o filme tem só, 5 personagens. Se tiver 5 é muito. E assim, com a vida nova, né, da Rapunzel no castelo, ela vai conhecer pessoas novas. A gente tem vários empregados do castelo pra você adicionar. A gente pode adicionar pessoas da cidade, já que ela vai estar frequentando a cidade muito mais. Nisso, a gente precisa de alguém pra incluir ela nessa vida real, né? Então adicionaram a Cassandra, que é o nosso assunto. A Rapunzel, o José e a Cassandra são um trio de protagonistas na série. Claro que a Rapunzel é o protagonista principal, mas a Cassandra tá ali sempre do lado dela pra poder ajudar ela em tudo, e o José tá ali porque ele é o José, né? Se você parar pra pensar, a maioria dos personagens de Enrolados são homens, então assim, ter mais personagens femininas é muito bom. É muito comum as pessoas mencionarem só o José e a Rapunzel quando falam de Enrolados, mas a Cassandra é como se ela fosse a Teresa da Barbie da Rapunzel, entende? Ela é o Sasuke do Naruto da Rapunzel. Ela é a Erika da Annelise da Rapunzel. Vocês estão entendendo um pouco o que eu quero dizer? Ela é a popstar da princesa da Rapunzel. Elas são tipo yin e yang, sol e lua, meio que literalmente dentro do desenho. Na verdade, esses paralelos são muito constantes dentro da própria obra. Sempre que sai alguma coisa de Enrolados, qualquer coisa que seja produto oficial, seja artesanato, seja edit dos outros na internet, você sempre tem eu pelo menos sempre tenho a sensação de que tá faltando alguma coisa, porque você vê José, Rapunzel, mas cadê a Cassandra? Isso é só pra você tentar ter uma noção da importância que ela tem dentro da série e pra própria Rapunzel dentro da história, tá? Enfim, já falei dela, tô fazendo desenho, tenho boneca, já expliquei o desenho animado, mas cadê de falar dela? Então vamos explicar o que ela é. A Cassandra é filha adotiva do capitão da guarda real, sim, aquele capitão que persegue o José no primeiro filme. Ela vive no castelo e está vivendo no castelo enquanto o filme tá acontecendo. Por ela ter crescido rodeada pela guarda real e por treinamento e lutas e armas e tudo mais, ela tem a paixão por essas coisas, mas o pai dela tem muito medo de colocar ela nisso justamente por ser perigoso. Mesmo assim, o capitão quer que ela seja bem sucedida, que se dê bem e tudo mais, então ele colocou ela como dama de companhia da Rapunzel. Mesmo que ela não goste de nenhuma dessas coisas, de vestidos, arrumação, maquiagem, costura e tudo mais, ela prefere muito mais estar no campo lutando, praticando esgrima. No início da série, ela serve como papel de guia pra Rapunzel. Ela ajuda ela a se organizar com a sua vida de princesa e tudo mais, e é ela que apresenta muitas das coisas que a gente vai ver nos próximos episódios. Por exemplo, a Cassandra tem muito conhecimento de mapas, de lugares e de história. Às vezes é ela que apresenta alguns pedaços da lore, porque ela cresceu em Corona e ela já sabe de muita coisa de lá. Eu tenho no caso o livro A Lagoa Perdida, que fala sobre como ela e a Rapunzel se conheceram e também mostra como a Cassandra conseguiu o emprego dela, né? Foi uma situação aí. Talvez depois eu fale disso, mas agora eu vou voltar pro assunto. Existem muitas personagens, né, que são feitas aí pelas empresas, eles tentam fabricar um girl power, uma coisa meio, somos garotas independentes, sabemos nos virar, e eles fracassam miseravelmente, mas a Cassandra
consegue fazer isso muito bem porque ela não é uma personagem que força seus interesses, ela genuinamente gosta muito dessas coisas e é obrigada a trabalhar como dama de companhia. A personalidade dela é meio sarcástica, ela gosta de fazer piadinhas em alguns momentos, mas ela também é muito preocupada e muito séria. Ela é a que mais leva as coisas a sério no grupo todo. Apesar de não gostar muito do trabalho de dama de companhia dela, ela leva muito a sério e sabe fazer as coisas com disciplina. Além de guia e dama de companhia da Rapunzel, né, que apresenta as coisas de realeza pra ela, ela também serve como uma amiga e como protetora em alguns momentos. Ela que entra na frente pra proteger a Rapunzel com espada e tudo. Uma curiosidade que eu queria dar é que a dubladora que faz a Cassandra também faz a Holly em Ever After High, e a Holly é filha da Rapunzel. Não só isso, mas em Ever After High, a Rapunzel tem duas filhas, que é a Holly e a Pop. E aí a Pop é dublada pela irmã da dubladora da Cassandra. Muito engraçado. Tá bom, agora já deu. Me conta o que tá acontecendo. Naninona misturou nossas certidões de nascimento. E você é a gêmea mais nova. O quê? Mas então quer dizer que eu devo ser a próxima Rapunzel. E não você. Mas eu gosto de ser a próxima Rapunzel. E eu gosto de ser outra coisa. Espera, tem mais alguém que sabe disso? Não. Então o que você acha de guardarmos isso como nosso segredo? Assim a gente pode ter os destinos que a gente quer. Boa ideia! Obrigada. Só tô tentando não cortar meu cabelo. Pai, ei, eu tive uma ideia, José. Por que você não rouba outro pra ele? Espera, não dá. Porque esse vaso era único no mundo. Será que você não quis dizer jarra? Cassandra! Vaso, jarra, de qualquer jeito. Vai ser a primeira coisa que o rei vai olhar quando sentar pra jantar hoje à noite. Ou será que não? Você ama me fazer parecer um tonto na frente do rei, não ama? Não, isso você já faz sozinho, com perfeição. Obrigado. Espera um pouco aí. Apesar da Cassandra ser uma aliada, né, uma amiga, ela tem profundos sentimentos de insegurança. Ela tem que provar o valor dela o tempo todo, justamente por causa da forma que o pai dela criou ela ali dentro da guarda real, dentro do castelo. Não apenas a criação dela com o pai é a causa disso, mas também o evento que acontece no passado dela, que é revelado nos próximos episódios, vai aprofundar ainda mais essa questão da necessidade por aprovação e reconhecimento que a Cassandra tem. Não sei se eu devo entrar em muitos detalhes para poder evitar spoiler, inclusive eu aconselho que vocês não olhem a wiki dela, porque eu fui olhar antes de terminar o desenho e eu me arrependi, porque a primeira coisa que tá lá de todo tamanho é a história dela e é muito importante, vocês não podem olhar, senão vai estragar a experiência toda. Mas resumidamente, evitando detalhes para vocês não receberem spoiler, ela foi abandonada pela mãe dela quando ela era muito pequena, e essa negligência fez ela crescer para ser quem ela é hoje. Ela esqueceu essa memória, não sei se é por ela ser muito pequena ou por ser um evento traumático. Eu pessoalmente acredito que foi por amnésia dissociativa. Mas enfim, esses eventos abalaram a confiança dela pra sempre e ela sente uma necessidade muito grande de provar o seu valor para as pessoas a todo momento. Ela precisa ser reconhecida fazendo aquilo que ela sabe fazer. Agora chegamos no assunto da amizade dela com a Rapunzel, né? Porque apesar dela ter uma conexão muito forte, uma proximidade muito grande com a Rapunzel, tem alguns momentos ali na série que mostram os atritos que ela tem com a Rapunzel. Por exemplo, ela sempre se sente deixada de lado, excluída, ou então a Rapunzel chama mais atenção do que ela, fazendo coisas que era pra Cassandra ser reconhecida fazendo. Uau! É a princesa Rapunzel! Essa cena que eu mostrei é do episódio chamado Desafio dos Bravos, e esse episódio inteiro foca nessa questão da Cassandra, logo na primeira temporada. Vai haver um torneio de luta de habilidades físicas na cidade e a Cassandra acha essa uma grande oportunidade pra ela mostrar as habilidades dela, mas assim que a Rapunzel entra, ela só cria problema pra Cassandra até o final, até que elas acabam terminando tudo numa briga e depois fazem as pazes, enfim, aquela coisa, né, de episódio de desenho. Ai, para com isso! Nós duas somos amigas! Uma amiga não seria tão desatenta, Rapunzel. Você não faz ideia do que esse torneio significa pra mim. Você é uma princesa, não tem que provar nada pra ninguém. Pra você isso é só uma maneira divertida de passar o sábado, mas pra mim isso era a minha chance de mostrar que eu sou mais do que a sua dama de companhia. E quando eu pensei que eu ia conseguir um pouquinho de respeito... Deixa quieto. Respeito? Cassandra, eu respeito você mais do que você pode imaginar. Entenda, eu admiro você. Por que você acha que eu fui querer entrar nesse torneio? Você é minha amiga e... Como sua amiga, eu devia ter percebido como isso era importante pra você. Eu sinto muito mesmo. Mesmo com isso sendo resolvido nesse episódio, esse atrito sempre volta em episódios futuros, então isso é resolvido várias e várias vezes e ele nunca acaba. Ele é um ressentimento constante. Não vou conseguir descrever tão bem, mas existem vídeos no YouTube de gringos que explicam muito melhor do que eu essa questão da Cassandra com a Rapunzel, mas a questão é que tem um ressentimento entre elas. Ela quer um reconhecimento vindo da Rapunzel, ela quer um reconhecimento vindo do castelo, ela quer a confiança que ela mostra
pra ela. Ela quer ser útil, ela quer mostrar o valor dela como protetora da Rapunzel. Existe uma cena em que ela deixa de ser uma dama de companhia e vira como se fosse uma guarda protetora. E aí a Rapunzel diz: eu não preciso que ninguém cuide de mim, e a Cassandra fica visivelmente muito triste. Há momentos que a Cassandra quebra as regras por ela e se arrisca muito. Por exemplo, na temporada 1, quando ela leva a Rapunzel pra passear fora do castelo de madrugada. Era pra ser um segredo, isso é uma coisa que a Cassandra geralmente faz, mas ela quis levar a princesa mesmo sabendo que isso podia acabar com ela sendo expulsa. E assim, tecnicamente é o que vai acontecer nos próximos episódios. Não é tanto spoiler porque não é uma coisa tão pesada, mas o rei acaba descobrindo e a Cassandra, ela é ameaçada de ser mandada para um convento. Não ameaçada, ela é mandada, mas depois ela consegue voltar. A Cassandra tem uma música solo maravilhosa contando sobre essa questão dela. E assim, gente, eu tô preparando um vídeo de Princesinha Sofia pra vocês, mas eu já assisto Princesinha Sofia assim como um esporte, e eu tô acostumada a ouvir umas vozes terríveis desafinando, assim. É tão bom quando eles chamam o dublador que sabe cantar pra fazer musical. Você escuta... Ai, gente, é sério. Eu sei que mereço a glória, mas não é o que a história diz. Eu fico esperando. Querem me deixar de lado. Vou fingindo que não vai doer. Só que dói como dói. Eu não vou chorar. Eu fico esperando. Não vão notar que sigo esperando. Um fato interessante é que em inglês a dubladora da Elsa fez a Elphaba em algumas apresentações grandes de Wicked, e aí a substituta dela foi a dubladora da Cassandra. Isso é muito legal, porque elas têm o timbre muito parecido e muito bom. E todo mundo sabe que as vozes da Elsa e da Elphaba são super difíceis e são personagens super populares nesse meio dos musicais, E assim, só pra não perder o gancho antes da gente entrar no assunto principal, é que a música da Cassandra em inglês se chama Waiting in the Wings, que basicamente é esperando para entrar no palco. E aí, ela tem gatilho com essa palavra, esperar. Mais pra frente, quando ela tá discutindo com alguns personagens, eles falam espera com ela, e isso é um gatilho pra ela ficar super nervosa. E aí eu fiz uma pequena anotação aqui, ó. Inclusive, essa é a palavra de gatilho dela, esperar, porque ela não aguenta mais esperar pra ser reconhecida. E dama de companhia em inglês se traduz literalmente para dama de espera. E o mais engraçado de tudo é que esse desenho é flopado e ninguém conhece a Cassandra, ou seja, o medo dela de viver sendo apagada pela Rapunzel acontece até na vida real. KKKK, coitada, ferrada pela narrativa mesmo. O maior medo dela é verdade. Ô, mulher. Mas tá, e aí? Esse ressentimento com a Rapunzel, esses problemas de autoestima dela, e aí? E aí, cadê o assunto do vídeo? Pois então, desde quando os episódios estavam saindo e a Cassandra estava demonstrando alguns traços, os fãs começaram a especular o fato dela ser lésbica, mas foi só especulação até o momento em que umas artistas que trabalharam na série resolveram vir a público e confirmar as teorias dos fãs. Bom, confirmar a teoria dos fãs é uma palavra meio forte, elas só quiseram contar mesmo. Elas falaram, gente, então, a gente sempre fez de propósito, ela sempre olhou pra Rapunzel com aquele olhar mesmo açucarado de propósito, e é isso mesmo, vocês não estavam loucos. A maioria das coisas que eles contaram foi no Twitter, mas tem um pouquinho no Tumblr também. Eu vou ir passando as fotos aí no fundo e vocês pausem pra poder ler, tá? Porque eu quero me adiantar e continuar os assuntos, ok? Aproveitando que a gente tá falando das pessoas que trabalharam na série, hoje eu descobri uma coisa que eu já sabia, mas eu tinha esquecido, e aí enquanto eu tava baixando os vídeos pra poder botar nesse vídeo aqui que eu tô passando pra vocês, eu descobri isso de novo. A Dana Terrace, a criadora de The Owl House, de Casa da Coruja, de Cavaleiro de Guinevere, ela trabalhou na criação dos storyboards. E agora isso explica tudo. Pronto, agora vocês não precisam mais de dúvida. Piadas à parte, gente, foi uma equipe muito grande que trabalhou nesse desenho. Cada pessoa foi responsável por fazer uma coisinha diferente. Então, assim, todo mundo estava envolvido nesse projeto. Mas com isso, também tiveram maçãs podres no meio da execução. E eu já queria falar de antemão logo para poder passar logo esse assunto. O que acontece, gente? Essas meninas que fizeram a parte da direção de arte e tudo mais, e os storyboards, elas fizeram de propósito. Elas queriam mesmo que a Cassandra passasse essa vibe meio sáfica. Mas a Disney, gente, vocês sabem como é a Disney. Vocês já conhecem, já não pode ter esse tipo de personagem lá. Então ficou tudo meio que nas entrelinhas. No roteiro, era mais aquela coisa de amizade. Oh, meu Deus, a amizade. Mas a gente sabe que no resultado final não ficou assim. As meninas que trabalharam na arte falaram que sim, foi feito de propósito. Elas animaram os olhares, os gestos, as emoções. Elas fizeram e elas falaram sim, a gente fez de propósito.
mas no roteiro não tava. Então, por não estar no roteiro, nunca foi explicitamente dito na série. O criador e diretor da série se chama Chris Sonnenberg, e esse homem já teve, assim, supostamente já teve várias acusações de ter feito várias coisas, então ele não é lá, supostamente, o cara mais legal. Foi ele que criou os rascunhos iniciais e a ideia da Cassandra inspirados em uma namorada da adolescência dele, lá do seu ensino médio. E assim, isso é um pouco preocupante se você levar em consideração que ele já é um homem de mais de 50 anos, assim, supostamente. Isso é seguido por várias outras coisas que esse homem já supostamente fez por aí, que foi, por exemplo, arrumar brigas com os fãs, porque os fãs preferiam muito mais o Varian, que é um outro personagem, do que os personagens que ele queria que os fãs gostassem, então ele brigava muito na internet. Supostamente ele teve envolvimento com cosplayers que fizeram coisas adultas e existem polêmicas por aí que ele ficava só favoritando a Cassandra, ele ficava babando o ovo dela e... supostamente ele também praticou bullying com outras pessoas e houve outros casos e tal, enfim, supostamente ele é uma figura muito problemática, mas a gente tem que lembrar que esse trabalho em si não foi feito por uma pessoa só, e é muito bom saber o que as artistas conseguiram fazer com uma personagem que tinha de tudo pra ser algo completamente diferente do que ela é e simboliza. Poxa, a Cassandra, ela é super diferente, ela é aquela personagem, sabe, tipo, feminista, independente, ela tem cabelo curto, ela parece muito a Joana Dark, não sei se foi proposital a inspiração, mas assim, ela ainda ser um ícone lésbico dentro da Disney, sabe? Tenho nojo desses homens que ficam sexualizando as personagens femininas, tipo, ai, sei lá, me dá uma sensação muito ruim. Sabe aqueles caras que faz coisa com IA de meninas que não tem nada a ver? É esse sentimento de que a Cassandra não ia gostar disso, sabe? Mas enfim, toda essa série foi feita por vários artistas talentosíssimos, uma dublagem maravilhosa, as músicas lindas, e o trabalho não foi só daquele homem. Apesar do dedo podre de algumas pessoas envolvidas no projeto, que no caso só esse homem, é muito bom a gente poder ver o projeto lindo que eles fizeram no final, né? Até porque aquele ali só ficou supervisionando quem fez a animação, a coisa bruta mesmo, nem foi ele. Eu tô vendo o vídeo acabar e eu tô morrendo de pânico, porque eu ainda não comecei a falar das coisas que eu queria. Vamos lá. A Cassandra em momento nenhum é referida como lésbica por meio de meios oficiais, ela é apenas definida como sáfica. O que, pra definir de uma forma mais informal, é a mesma coisa que lésbica, né? Ela pega mulheres. Ou ela é bi, ou ela é pan, ou ela qualquer... Eu sei que ela gosta de mulher, é isso. Há vários momentos na série que indicam de forma bem sutil a sexualidade da Cassandra, tão sutis que são ignorados se não prestar atenção. Mas convenhamos, ela é caminhoneira bruta e ela nem disfarça. Eu sinto longe o cheiro de couro. Primeiro de tudo é a forma que ela reage em relação a Rapunzel. Os olhares que ela manda pra Rapunzel, a forma que ela encara, que ela quer a aprovação dela. A música tema dela, esperando pra entrar, sobre se sentir ofuscada, deixada de lado, sentir que não tá nos holofotes como todas as outras pessoas estão. Que no caso seria o José também, né? É um dos sentimentos que ela tá sentindo junto a todos os outros que já foram apresentados de forma bem clara na série. Muitos da fandom que gostam do casal da Rapunzel com o José acham esse chip forçado, mas a questão é que na série a Rapunzel e o José continuam sendo um casal fofo, e a Rapunzel em momento nenhum está interessada na Cassandra, isso que é o mais triste. Esse amor implícito que a Cassandra sente pela Rapunzel, ele nunca vai ser correspondido. Já foram feitos comics sobre isso, comics esses que eu amo muito, queria até mostrar pra vocês, não sei se vou conseguir porque não temos uma dublagem e uma tradução e tudo mais, mas é muito triste a situação da Cassandra, né? Estar apaixonada por uma pessoa que não nota seus sentimentos, mesmo você fazendo de tudo por ela, mesmo estando sempre ao lado dela, como a gente vê a Cassandra fazendo, né? Constantemente se arriscando, protegendo, salvando, fazendo tudo aquilo que o José também fez, mas ela gostou do José primeiro. Nós duas somos amigas. Uma amiga não seria tão desatenta, Rapunzel. Como se isso já não tivesse sido deixado implícito o suficiente, por algum motivo, a Disney resolveu fazer um episódio inteiro na temporada 2, onde a Rapunzel perde todas as memórias dela até o dia que ela sai da torre, e ela simplesmente revive os eventos do filme Enrolados, só que com a Cassandra. Gente, isso não é material de fanfic. O que isso tá fazendo aqui no canal? Meu Deus, o que isso tá fazendo aqui? Tipo... Ai, tem gente que fala que não. Meu Deus, meu Deus. Os paralelos não podiam ser mais explícitos, entendeu?
Gente, eu não acredito que a Rapunzel gosta da Cassandra. De forma nenhuma, a Rapunzel não demonstra interesse nenhum. Mas esse episódio, o que eles fizeram aí foi basicamente dizer que se a Cassandra tivesse aparecido primeiro, ela seria o Flynn Rider da Rapunzel. Gente, se a Disney não queria que as pessoas ficassem fazendo esses paralelos, então por que eles liberaram esse episódio? Tipo, eles estão basicamente entregando de bandeja o fato de que a Cassandra gosta da Rapunzel. Basicamente, ela colocou a Cassandra no lugar do Flynn Rider, à toa. Então, você vai me levar pra casa ou não vai? Ah, só um minutinho, eu tô procurando uma coisinha. Não, eu não vou contar o que aconteceu e transformar isso numa discussão sobre sentimentos. Eu não gosto de falar sobre sentimentos. Só de pensar em me abrir me dá enjoo. Agora me ajuda aqui. Ah, oi! E aí? Achei. E assim, é bem trágico pensar que a última cena que a Cassandra aparece no último episódio é quando ela vai até a Rapunzel e diz: eu te amo, Rapunzel. E aí a Rapunzel sorri e vai até ela e dá um abraço apertado nela e fala: eu também te amo, Cassandra. E permite que ela vá viver suas aventuras. E se isso não é ela decidindo finalizar o ciclo, aceitando que a Rapunzel nunca vai amar ela da mesma forma que ela ama, eu não sei o que é. Eu te amo, Rapunzel. Eu também te amo, Cassandra. E por falar em destino, o que é que você tá esperando? Mas tudo bem, isso tá muito no futuro, a gente tá muito avançado, nós temos que começar no começo. E pra começar no começo, eu não vou começar no piloto, eu vou começar no livro que acontece antes do piloto. Esse livro foi uma pequena novel extra que lançaram junto com os primeiros episódios da série lá em 2017, eu achei pra comprar na internet usado. E assim, gente, ela não é necessária que você lê pra você poder entender o plot, ela é só um conteúdo extra pra quem, como eu, ficou com saudade da série e gostaria de receber um pouco mais de conteúdo. E assim, pra mim valeu super a pena. Vocês estão vendo aí que eu customizei ele todo, coloquei ilustrações, adesivos, porque ele não tinha ilustração, então ignora. Enfim, eu queria mencionar essa novel porque ela conta sobre quando a Rapunzel e a Cassandra se conheceram. Eu tenho certeza que você não vai ler e o plot é importante pra eu falar aqui agora, então eu vou contar. Basicamente, quando elas começam a se conhecer e a Cassandra começa a ser dama de companhia da Rapunzel, elas encontram um livro antigo com poesia sobre uma lagoa perdida. E assim, mais ou menos seguindo a lógica do piloto, elas saem de noite essas aventuras misteriosas pra poder investigar o que essa lagoa é, onde ela tá e tudo mais. E aí elas descobrem uma parte secreta da história do reino delas, o reino de Corona. O que todo mundo já sabia é que esse reino foi fundado a partir do amor de 2 líderes de guerra, inclusive eu vou voltar a falar deles. Mas o que não sabem é que eles se casaram na Lagoa Perdida, tornando assim a lagoa um ponto secreto para casais se encontrarem. As meninas saem do castelo sempre para poder visitar a lagoa e descobrir o mistério, e lá na lagoa elas encontram pedras preciosas e fazem pulseirinhas de amizade com essas pedras. E aí no final do livro elas fazem um ritual de amizade, né, de amor, que é jogar objetos importantes no lago, que é para poder fazer essa jura de amor, que no caso seria um casamento, porque o rei e a rainha se casaram lá vários anos atrás e isso virou uma jura de amor. Esse livro inteiro é muito gay, eu grifei todas as partes que eu achei meio suspeitas, gente, o livro tá todo marcado. Mas enfim, esse é o contexto que eu queria dar, por quê? Porque no livro inteiro a Cassandra fica com ciúme da Rapunzel com o José. Ela já tem raiva do José, mas ela fica falando com a Rapunzel: por favor, não conta o nosso segredo pra ele. Essa coisa da gente sair de noite juntas em segredo pra poder explorar a lagoa é uma coisa só nossa, você não deve contar pra ele, senão ele vai estragar e tal, eu não lembro direito. E ela faz a mesma coisa no desenho depois, quando elas descobrem o cabelão longo da Rapunzel e as pedras mágicas. Então assim, a Cassandra fica pedindo pra Rapunzel não contar que as duas saem juntas. Cassandra, sai do armário, minha filha, a gente não tá aguentando mais. Não apenas elas fizeram aquele juramento ali na Lagoa Perdida e prometeram manter ela em segredo, mas chega de manhã cedo, a Cassandra vai ver a Rapunzel abraçando, beijando o José, o dia todo, assim. E aí a Cassandra vive implicando com o José, ela também vê ele mal e tal, pensa que ele ainda é um ladrãozinho e tal. Depois eles vão se desenvolvendo melhor, desenvolvendo essa amizade, mas assim, se eu fosse a Cassandra, eu também ficaria com muita raiva. Ela não suporta ele, no início, né, depois eles fazem amizade, mas eles ficam se provocando e tal, e aí no piloto você até vê a Cassandra sempre afastando a Rapunzel do José, interrompendo o beijo deles e tal. Parece que ela gosta de estragar o momento entre eles. Isso não foi à toa, gente, por favor. Pra finalizar falar sobre a Lagoa Perdida, tem uma frase no livro que eu já vi cosplayers de Cassandra usando na descrição das postagens deles, que é: a Rapunzel e a Cassandra, elas narram o livro juntas, né, cada uma narra um capítulo e fica assim até o final. Em algum dos capítulos da Cassandra, ela fala: eu ensinei a ela liberdade e ela me ensinou a nadar, porque a Cassandra tinha medo de água e a Rapunzel ensinou ela a nadar. Então assim,
Seguindo para a série, temos aí o episódio piloto, que na verdade é um mini-filme de 40 minutos, que se chama Enrolados, a série, o especial. E aí acontece aquilo que eu falei com vocês, né? Resumidamente, a Rapunzel está se sentindo pressionada pelas coisas de princesa, e aí no dia da coroação dela, o José vai e faz um pedido de casamento na frente de todo mundo. Ela fica morrendo de medo, a Cassandra fica com a cara branca, assim, ela olha e fala, meu Deus. E aí, de madrugada, a Cassandra percebe, né, que a Rapunzel tá bem estressada, então ela resolve oferecer a Rapunzel de sair dessa vida de princesa, pelo menos um pouquinho, dar um tempo e tal, e explorar o reino de noite. E aí elas tocam lá nas pedras, mostra o cabelão da Rapunzel, a Cassandra fica trancada, pensando que ela vai ser demitida, pede pra Rapunzel guardar segredo por um tempo. Pela temporada inteira elas não contam que foi a Cassandra que levou ela, mas eventualmente a Cassandra é descoberta e, enfim, ela é quase mandada para um convento, mas ela consegue voltar e as coisas mudam, enfim, é isso aí. Bem gay, né? Pois é, tô falando. Ali na temporada 1 temos um episódio chamado Cassandra versus José, e basicamente eles discutindo o tempo todo até que a Rapunzel cansou, trancou eles dentro da masmorra, fez um enigma pra eles se virarem pra poder descobrir e sair de lá. Enquanto eles estavam lá, tipo assim, eles brigaram o tempo todo, isso aí já... Mas enquanto eles estavam lá, acontece essa cena. Além disso, o que não falta é tempo. O que quer saber? Eu sei lá. Suas expectativas, seus sonhos. Tem algum homem naja venenoso na sua vida? Homem naja? Não. Além disso, eu não tenho tempo pra sonhar. Não tem tempo pra sonhar, querida? Eu acho que você tá andando com a princesa errada. Nessa cena ela fala mais coisas, ela fala um pouco do backstory, ela fala que ela foi criada lá pelo pai dela e tal, e nananã, ela diz que não se lembra dos seus pais biológicos. Enfim, eu queria mostrar a cena toda pra vocês, mas ela é muito longa, tá aí na internet pra vocês olharem. O importante é que o José falou de homem e ela riu, e ela deu uma olhadinha assim pro lado, falando poucos episódios depois desse tem esse aqui. Esse episódio foi um banquete, ele serviu, ele fez uma refeição. Vocês lembram que eu falei que eu ia voltar a falar sobre o rei e aquela história lá de Corona, né? Pois é, então, tem uma data comemorativa de Corona, que é quando o rei e a rainha se casaram lá e teve todo o rolê do romance deles. Tem até uma história, tem uma treta lá de um livro, que era o livro que tava escrito a paixão do rei pela rainha lá, e ela leu e descobriu, ficou, oh my god, e aí eles se casaram e tal. E aí criaram um feriado, um dia especial, que é basicamente um dia dos namorados. Todo mundo dando cartinha pra todo mundo, namorando, você vê os coraçãozinhos pra todo lado da vila, e a Cassandra está full pistola, ela odeia esse feriado. Eu me pergunto por quê. Paz reinou sobre as duas nações, recentemente unidas pelo poder do amor para todos sempre. Isso é tão bonito. Oh, essa não é a história de amor mais bonita que você já ouviu? Pode ser. Se você curte romance, essas coisas melosas. E o nosso reino comemora esse dia até hoje. Por que será o reino que comemora sua fundação em cima de um casal, um relacionamento ali proibido, né? Uma data comemorativa sobre o amor, e aí você não vê um casal gay, assim, fica implícito de que não pode, né? Por causa que é uma época histórica, uma coisa... É fictício e é meio fantasioso, mas mesmo assim, você não vê é porque não pode. Então, assim, eu me pergunto, né, Rapunzel, por que ela está tão brava? Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Eu tô um pouco preocupada com a Cassandra. Ela tem andado estranha ultimamente. Deve ter a ver com o Dia dos Corações. As pessoas tendem a amar ou odiar. E a Cassandra deve estar com a turma do odiar porque ela odeia tudo o que existe. Fazer o quê? Acho que eu sei o que fazer. A sexualidade da Cass nunca é tratada na série inteira, ninguém nunca fala disso. Nesse episódio, então, eu tô falando assim, brincando, mas realmente, ela só não gosta mesmo da data porque ela não gosta de romance. Ela não gosta desses frufrus. Ai, gente, por favor, conta outra, né? O episódio aqui entrega várias cenas deliciosas, mas se você considerar a teoria de que a Cassandra tá apaixonada pela Rapunzel, essas cenas daqui da Rapunzel tentando fazê-la se sentir melhor por estar solteira no dia dos namorados ficam ainda mais dolorosas. Almoço das amigas e eu trouxe cupcakes. Porções individuais, porque não tem nada de errado em estar solteira, não é, Friedbog? Eu adoraria, Rapunzel, mas eu tô meio sem tempo agora, tá? Mas aproveitei o almoço. Ah, espera aí, o que é isso? Tem alguma coisa presa no meu cabelo? Ah, como é que isso foi parar aí? Dá pra parar, Rapunzel? Situações extremas exigem medidas extremas. Cassandra! Olha o
que eu fiz pra você. Eu sei que você vai adorar. Ah, enfim, gente, a Rapunzel continua pressionando ela, até que a Cassandra segura ela e fala, olha só, eu não tô pronta pra falar disso com você agora, mas quando eu tiver, eu vou te contar. E aí, na verdade, ela não ia falar que ela está perdidamente apaixonada pela Rapunzel, ela conta pra Rapunzel que ela está com um namoradinho. Só que, gente, o plot é que esse namoradinho, assim, você fica o episódio todo, quando eu assisti, eu fiquei gag, porque eu não acreditei. Mas esse namoradinho, na verdade, era um ladrão que a Cassandra estava seduzindo e mentindo pra ele, pra poder capturar ele e mostrar pro pai dela, pra ela poder entrar na guarda real. Eu falei, ufa. Ai, que bom. Gente, muito engraçada a Cassandra fingindo de delicadeza, ela usando o vestidinho, né, fingindo de passiva pra poder conseguir convencer o cara. Oh, meu Deus, não tem uma coisa mais sapatão do que essa. Ele dá uma rosa de presente pra ela, no final do episódio a gente vê ela pegando essa rosa e guardando com um sorrisinho dentro do guarda-roupa, mas eu acho, gente, que é porque a Cassandra, ela precisa de atenção e aprovação. Então eu acho que esse pequeno cortejamento deixou ela feliz, mas não quer dizer nada sobre a sexualidade dela, porque a gente vê todas as outras evidências e não cabe na balança muito bem. Mas tá, ufa, ainda bem que esse episódio acabou, porque eu já tava sobrecarregada. No decorrer da série, gente, a gente tem vários outros momentinhos que a gente fica meio assim, isso aí eu não sei não, mas eu não tô conseguindo me lembrar de todos, eu vou colocar aqui alguns que eu me lembro. Eu falei que eu ia voltar nesse episódio, então voltando naquele episódio que a Rapunzel perde as memórias dela, a Rapunzel e a Cassandra tinham acabado de ter um desentendimento no episódio anterior. Sim, os episódios acontecem de forma linear. E aí a Cassandra tá super fechada e rígida com a Rapunzel, ela não conversa direito e tal, e a Rapunzel percebe porque elas são melhores amigas, então ela fica o episódio todo, por favor, Cassandra, fala comigo, o que tá acontecendo com você, eu quero entender você. E aí a Cassandra fala, não, eu não gosto de falar sobre sentimentos, eu não quero falar disso com você. No final do episódio, a Cassandra abraça a Rapunzel, né, depois de toda a jornada delas, com a Rapunzel perdendo as memórias, ela recupera, tem toda uma treta. A Cassandra fala com a Rapunzel, olha, eu não tô bem pra falar disso agora, mas eu prometo que quando eu me sentir pronta, eu me abro pra você. E aí a Rapunzel fica feliz e tal, e dá um abraço nela. E nesse momento a Cassandra olha pra ela com esse olhar aqui. E assim, pra mim isso já diz tudo. No fim das contas, a série acaba e ela não conta. Até porque não é oficial, né? Não tá no roteiro. Ela tava falando realmente sobre inseguranças no momento, mas a gente sabe que não é bem assim. Tem um episódio na temporada 2 que ele é bem brisadinho, mas enfim, elas encontram umas bruxas na floresta lá que transformam elas em passarinhos e aí elas têm um limite de tempo pra poder virar humanas de volta. É tudo uma treta super assim, parece mó filler, mas não, o episódio trata de coisas super profundas e tal. E aí a Rapunzel se sacrifica e deixa a Cassandra tomar o último antídoto. Quando ela percebe, a Rapunzel já estava virando um passarinho por completo, ou seja, ela não era mais ela. E tem toda uma cena emocionante. Eu não vi o José fazendo esse escândalo, mas deveria. E aí, quando a Rapunzel consegue voltar ao normal, a Cassandra pega ela e dá um rodopio nela no ar, assim, elas quase faltou dar um beijo de língua, mas assim, esse é o gif mais famoso de Cassandra que você acha aí no Tumblr, todo mundo usa esse gif pra... Mas tá, tudo bem, tá bom, admito, meio fraquinho. Agora, essa cena aqui, na temporada 3, eu acho que os diretores estavam percebendo que os fãs estavam com um pouco de saudade da temporada 1, né, quando as coisas eram mais simples. Nas 3, eles já passaram por uma jornada, já tem uma mudança em algumas coisas, então a simplicidade da primeira é uma coisa que as pessoas sentem falta. Aí eles fizeram um episódio chamado Beginnings, que seria tipo inícios, não sei como é que tá em português, vou botar aí, mas enfim, mostra ali como é que a Rapunzel e a Cassandra eram meio que inimigas quando elas se conheceram e depois elas fizeram amizade. Acontece durante o livro da Lagoa Perdida, mas ali a Lagoa Perdida nunca é mencionada, mas acontece durante o livro. Dá pra você raciocinar e fazer uma relação aí entre esse episódio, o livro e tal, e acontece ao mesmo tempo, não bagunça em nada. Mas enfim, lá no começo, né, quando elas ainda estavam se conhecendo e tal, vai ter uma competição de princesas, se não me engano é anual, é uma tradição. E é basicamente duplas de meninas vindas de cada reino, e a Rapunzel quer participar com a Cassandra. A Cassandra, ela vai meio que por obrigação, mas ela vai. Aí tem umas moças guerreiras lá de um outro reino, e a Cassandra admira muito elas. No fim das contas, a mulher desse reino oferece uma vaga de guerreira pra Cassandra, caso ela, se não me engano, se ela traísse a Rapunzel, alguma coisa assim, não me lembro mais. Mas enfim, é toda uma questão entre a Cassandra escolher esse negócio que ela quer e a Rapunzel. No fim das contas, é óbvio que ela escolhe a Rapunzel, porque a gente sabe o que acontece depois. Mas acontece essa cena aqui, que ela tá olhando para as moças e ela fica assim completamente admirada
com as moças guerreiras. Mais tarde o episódio faz um paralelo daquela cena com essa outra aqui, que no caso a Cassandra está admirando a Rapunzel. Eu acho que era meio que pra dizer assim que ela parou de admirar as mulheres desonestas e passou a gostar da amiga dela, né? Mas assim, gente, muito gay. Muito gay, muito gay. Ela tá admirando mulheres fortes e guerreiras. Aí ela vê a Rapunzel fazendo uma coisa de mulher forte e guerreira, ela fica com a mesma, né, a mesma expressão. Então, eu não sei não. Vou passar aqui mais alguns momentos homossexuais da Cassandra. Vejo que aí na internet tem compilações no YouTube em inglês. Infelizmente não temos em português. Seria muito bom se a nossa fandom brasileira fizesse. Praticamente não tem fandom. Quem já assistiu, quem já conhece a série, deve estar pensando no elefante da sala, né? O arco da Cassandra na temporada 3, que eu não posso falar muito sobre, porque senão vai ser muito spoiler pra quem não conhece. Mas assim, eu realmente acredito que muitas das motivações dela foram, né, as coisas que ela falou, a insegurança e todos aqueles problemas, mas eu acho que a paixão dela pela Rapunzel foi uma grande motivação pelas coisas que se desenrolaram ali naquele final, entendeu? Tem muita gente que ataca a Cassandra, então eu vou ser simples aqui, vou ser mais direta. Existem vídeos no YouTube explicando direito o arco da Cassandra, porque tem muita gente que não entende, tem uns pedaços ali que ficaram mal explicados e que realmente eles vacilaram na hora de escrever aquele final dela. Mas assim, não é nada que, se você não parar pra pensar um pouquinho e analisar e ter um pouquinho de empatia pela personagem, que você não consiga decifrar, tá? E eu não tô falando só de teoria a respeito do amor dela pela Rapunzel, eu tô falando das questões realmente mostradas na série. Se você pensar um pouquinho e se colocar um pouquinho no lugar dela, você vai entender um pouco melhor esse final dela aí. Quem não assistiu deve estar super preocupado. Gente, fiquem tranquilos, tá? Ela tem um final feliz, ninguém vai de arrasta, ela tá bem, tá? Podem assistir tranquilamente, é só um negócio que vocês vão saber mais pra frente lá. Não pesquisem, senão vocês vão levar muito spoiler. Não olhem nada dessa série na internet, gente, é sério. Tudo bem, pessoal, conclusão. A Cassandra é o tipo de personagem que na internet os outros chamam de queer-coded, que no caso seria um conjunto de características e coisas sobre a personagem que fazem ela ser queer, né, ser LGBT. Isso não significa em si que o personagem é LGBT, só significa que eles têm muitas inspirações e muitas características. Mas o caso da Cassandra é muito diferente. A Disney frequentemente faz isso com seus vilões, eles colocam características LGBT neles. Não sei se é pra vilanizar os personagens por eles serem mais diferentes, alternativos. Você pode perceber que vários vilões têm, né, uma aparência mais alternativa, um estilo mais gótico, mais punk, mais tudo, ou então eles mesmos parecem ser da comunidade queer. Isso traz meio que essa imagem pro público de que os personagens são do mal, sabe? Eu já vi alguns vídeos falando disso, eu pensei em fazer, mas eu acho que eu vou focar em outros trabalhos por enquanto. Mas a Cassandra, ela não tem simplesmente um conjunto de características no seu design, no seu modo de falar, que faz ela passar essa impressão, como são os personagens queer-coded. O pessoal da produção, do desenho, a dubladora até, todo mundo assim que abertamente apoia os LGBTs, falaram que sim, eles veem a Cassandra como gay e que isso foi feito intencionalmente pela parte deles, já que foram eles que produziram. Mas tem muita gente na fandom que fica, nossa gente, vocês ficam inventando coisa e tal. E eu já passei por isso. Eu tive uma época que eu brigava muito com os fãs de Naruto e Sasuke, porque eles me deixavam irritada pelo tanto que eles flodavam a fandom. Hoje em dia eu vejo completamente diferente. Eu entendo completamente o porquê que esse casal existe. E eu era raivosa naquela época justamente por causa de homofobia internalizada, né? Graças a Deus eu passei pela minha recuperação, não estou mais dodói. Sinto que as pessoas pensam que pela Cassandra ser lésbica, automaticamente a Rapunzel também tem que ser, e não é, gente. Os sentimentos que a Cassandra sente pela Rapunzel não são recíprocos. Eu venho guardar essa piada o vídeo inteiro, mas assim, quando a Cassandra tá vindo no raio de 1 quilômetro, você começa a escutar a distância. She got away. I'm moving to Saskatchewan, it's just another day. É isso, gente, gostaram? Ela mesma que me contou, tá? A própria Cassandra me falou isso. Na verdade, ela nem precisou falar. Na hora que ela começou a caminhar na minha direção, eu comecei a escutar Made You the Villain. E esse clipe também que é inspirado na Rapunzel, hein? Que esses cabelão, ela agarrando no cabelo da menina e tal. Depois ela corta o cabelo pra poder superar as memórias. E aquela live de Good Look Baby, que ela tá de armadura. Vocês acham que foi à toa?
Foi tudo ideia da Cassandra. Mas é isso, gente. Piadas. Eu tenho dó da Cassandra. Essa menina se ferrou do início ao final da história. Eu tava juntando os materiais pra fazer esse vídeo e também olhando umas edits na internet, porque fandom, né? Mas eu achei esse comentário aqui muito bom. Eu queria mostrar ele pra vocês nesse vídeo. Era uma edit triste de Cassandra e aí a pessoa comentou: eu gosto assim, é relatable. Mesmo que é triste, eu não mudaria. A Rapunzel fica com o José e o José com a Rapunzel. E a Cassandra fica com ela mesma, mesmo que ela quisesse que ela pertencesse a Rapunzel. É isso, e é isso, né, gente? Caso você tenha ficado interessado na série, porque a intenção era meio que essa, né? Porque eu queria muito, gente, que a gente tivesse um fandom disso no Brasil. Ela tá na Disney Plus. Se eu apoiasse pirataria, que é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, eu não aprovo de forma alguma, mas se eu aprovasse, aqui no YouTube tem algumas pessoas que pirateiam e postam os episódios não completos, só em pedaços. E eu faria uma listinha, pegaria um caderno velho, faria uma listinha em português de todos os episódios em ordem de todas as temporadas, os nomes, e aí eu ia procurando na internet pra poder assistir, caso eu fosse a favor da pirataria. Mas eu não sou. E aí, conforme você vai assistindo, você vai marcando na frente. Eu fiquei sabendo que na rede de vídeo curto tem gente que posta também em português. Mas assim, gente, isso é muito feio. Não façam isso, não assistam essas coisas, porque assim, a Disney, ela é uma corporação muito rica, mas não é por isso que a gente tem que sair explorando, né, gente? Consciência. Nessa parte aqui eu quis mostrar uma outra página da Cassandra que eu fiz. Eu acho que ficou até mais bonita. Eu gosto muito do traço dela aí nessa página específica. Ela tá muito linda. Eu gosto de Cassandra meio que como uma ideia de um sonho da Cassandra virando realidade, sabe? Pela parte da Rapunzel isso nunca ia acontecer, mas assim, é bom a gente imaginar. Por isso que eu não chego a odiar o chip. Eu gosto às vezes de umas fanarts, umas fanfics, né? Eu fico, poxa, tadinha da Cassandra, era o que ela queria, né? E pensando nisso, eu fiz uma namorada pra ela! Viva a Casa Nova! Ei, que chique! O nome dela é Viviane, ela é super fofinha porque a Cassandra, ela tem um tipo, a gente já viu que ela tem um tipo, ela gosta um pouquinho da Rapunzel, então assim, eu fiz uma personagem um pouquinho mais dócil pra elas ficarem uma coisa meio butt fan. A história dela é mó triste, mas é porque no futuro ela vai ser mais feliz. A Viviane é uma garota de uma família rica que tinha um casamento arranjado, só que o noivo meio que manipulou ela pra poder, né, antes do casamento, e aí a família dela acabou descobrindo, houve toda uma exposição, um escândalo, e aí eles mandaram ela pra um convento ao invés de se casar perante a sociedade, né, que seria um vexame. E aí naquele convento ela foi muito maltratada, que era o convento que a Cassandra ia ser mandada, e ela fugiu. E nisso que ela fugiu, a Cassandra encontrou ela numa noite tempestuosa no meio da floresta, passando mal de hipotermia lá, e ela resgatou a Viviane e trouxe ela para o castelo. E aí, a partir dali elas começaram a se aproximar, criaram um vínculo de amizade. Aí começou aquela coisa meio sáfica. Pra dar um drama, a Viviane tem aquela coisa de eu cresci pra poder fazer isso, eu sempre quis me casar, eu sempre sonhei nesse dia que eu teria meu feliz pra sempre, minha vida feliz e tal, e eu destruí tudo. E aí a Cassandra vai e fala assim, não, mas você não precisa, eu estou aqui agora. E aí é meio que o sonho da Viviane virando realidade, porém sáfico, e ela precisa aceitar isso. Ai, gente, é um draminha muito gostoso. Eu amo muito essas duas. Eu quero fazer um vídeo falando de várias das minhas OCs que eu tenho dentro desses universos aí, e elas são, tipo, dessa mesma vibe, assim, elas são bem apetitosas. Ela faz tudo aquilo que a Cassandra queria fazer com a Rapunzel, que é passear juntas em segredo, ficarem juntas em segredo, aquela coisa de ninguém pode saber, ninguém pode saber. Aí a Viviane tem aquilo de eu fui criada de uma outra forma, eu não sei se isso, não. E aí a Cassandra tem que ensinar tudo pra ela. A Viviane é completamente apaixonada pela Cassandra, ela tem um crush, tipo, ai, meu príncipe encantado, mas não é príncipe. Aquela coisa meio cavaleiro que protege a dama em apuros, que é o que a Cassandra gosta, mas ela não faz no desenho. Ai, véi, eu amo, e no final elas ainda tem final feliz. Um dia eu faço um vídeo falando das minhas OCs pra vocês, tá? Vai sair daqui, acho que depois do próximo, no outro, talvez. Por último, eu tava nas gravações desse vídeo, eu achei um vídeo maravilhoso pra poder finalizar. Antes de eu passar esse vídeo pra vocês, eu quero pedir pra vocês, né, compartilharem, like, aquela coisa. Meu canal é um canal bem iniciante, então seria muito bom se você mandasse pros outros, me olhasse nas outras contas, minha arte também. Passo noites em claro em como eu quero isso pro meu futuro, e o momento nunca chega e as pessoas nunca encontram o meu canal. Eu tenho quase certeza que o YouTube tá me dando Shadowban, então seria bom se vocês recomendassem pros outros. Quando eu vou ver, eu já tô triste, tô igual a Cassandra, pensando assim que meu momento nunca vai chegar e tal. Eu tenho um pouco de Kim nela, isso é um pouco pessoal, mas essa música inteira dela, na verdade, é uma coisa bem
eu me identifico bastante. Vocês devem ter reparado que no vídeo eu coloquei minha boneca da Cassandra do lado pra decorar o cenário, e eu fiz um vídeo de restauro pra ela, tá? Ela é uma boneca que foi fabricada só pra vender lá nos Estados Unidos, então tinha uma pessoa aqui do Brasil que vendeu pra mim. Eu conto toda a jornada lá no vídeo, e aí eu restauro ela. Eu não sei se eu falo muito da personagem, mas se você veio pra esse vídeo por causa da Cassandra, dá uma olhada naquele lá também, porque tem o meu processinho de restauro. Eu também gosto de restaurar bonecas, então eu quis recomendar. Mas enfim, finalizando, antes de mostrar o vídeo, muito obrigada por você ter assistido. Passa pras outras pessoas, por favor. Dá uma olhada no meu canal, que eu faço vídeo sobre arte e vou falar de mais desenhos da Disney que precisavam de mais atenção. E eu acho que é isso, gente. Tchau. Vocês gays que se apaixonam por hétero, vocês têm que... Gente, vocês têm que começar a criar vergonha na cara! Porque não é possível que você seja viado e você se apaixona por um hétero sabendo que nunca vai dar em nada! Então, para de ser burro! Para de ser trouxa, cara! Se envolve com outro gay! Procura um gay! Tem um monte de gay no mundo! E você se apaixona por hétero porque você quer! Então você vai viver uma vida de sofrimento por pura burrice! Então, procure alguém que gosta de tal e de homem igual você! Estava um pouco guardado, entalado dentro de mim. Eu sinto que eu até fui avermelhando conforme eu fui falando, de tanta indignação que eu sinto dentro do meu... O único problema é que eu acho que a Cassandra é meio tímida quando se trata de rapazes. Rapunzel, a Cassandra pode ser muitas coisas. E olha, bota coisa nisso. Mas tímida não é uma delas. Melhor deixar ela cuidar disso como achar melhor. Não é engraçado? Mas enfim... E você, Cassandra, tá com alguma coisa na cabeça? Piranha.